E aí, galera, estamos mais uma vez aí no nosso quadro Café com Quilos e hoje o nosso assunto será como melhorar o meu cardio. Perguntado aí pelo nosso aluno Natan. Bom, como a galera já sabe, o cardio não é a minha especialidade. Mas vamos lá, né? A gente estudou pra isso. Bora lá. Eu não acho um treino prazeroso treinar cardio, entendeu? Eu acho sofrido o treino de cardio. A força eu acho gostoso treinar força. Você não sente aquela exaustão, aquela sensação que vai morrer, que igual é treinar cardio, né? Então o treino de cardio, eu acho que por ser muito sofrido, a galera às vezes acaba negligenciando talvez um pouquinho o cardio, né? Tá. Beleza. Galera, eu vou comentar um pouco, né, sobre os dois maquinários ali falando fisiologicamente do que dentro do nosso corpo, como é que funciona ali o nosso sistema aeróbico e como a gente pode melhorar isso, né? Dentro das nossas células tem uma maquininha que se chama mitocôndrias e ela é responsável por gerar o oxigênio, transformar o oxigênio em energia, né? Então vamos falar em termos assim, é uma usina, como se fosse uma usina que está gerando energia, uma bateria, uma pilha. E tem como eu aumentar esse maquinário dentro da célula. Então, se eu tiver 5 pilhas, eu gero um X de energia. Se eu tiver 10 pilhas, eu vou gerar mais energia. Como que eu aumento essas pilhas dentro da nossa célula? É o treino aeróbico de baixa intensidade. Então, trabalhando ali em zona 2, né? Zona 2, para quem não sabe, a frequência cardíaca em zona 2 ali vai depender da tua idade, né? Do teu nível de condicionamento. Cada um Z2 vai ser diferente. Vou falar uma média aqui, 130 mais ou menos batimentos cardíacos. Se eu passo disso, eu já começo a entrar em alta intensidade. Se eu estou abaixo de 100, eu estou no meu basal, não estou melhorando. Então, eu teria que trabalhar nessa zona aí durante pelo menos aí 40 minutos. Aí eu vou conseguir produzir mais mitocôndrias dentro da minha célula. Essa zona 2 aí, pra galera entender também, é uma zona ali onde eu não vou ficar tão ofegante a ponto de não conseguir conversar. Eu vou estar cansado, mas eu consigo conversar. Claro, eu vou conversar. E aí, Gabriel? Não sei a voz ainda mas eu não tô sai. morrendo a ponto de não conseguir conversar. Então é uma zona que você se mantém, que você vai conseguir por mais tempo manter do que dando um gás ali. Boa, a voz ainda mas eu não tô sai. morrendo a ponto de não conseguir conversar. Então é uma zona que você se mantém, que você vai conseguir por mais tempo manter do que dando um gás ali. Boa, isso que o coach falou é extremamente importante, né? É como eu saber se eu tô em zona 2 ou zona 3, né? Então a conversa é o parâmetro aí bem usado, né? Em diversos tipos de treinamento. Claro que tem ali, se tiver um frequencímetro, né, o relógio, mas também assim, não é exatamente o que está acontecendo dentro do nosso sistema ali, tá, galera? O relógio, ele sempre tem uma faixa de erro. Tu consegue ver pelo relógio, tá? Tem muitos relógios que são bem parecidos, mas no geral eu também tendo a usar a fala como... Tem um nível de condicionamento, né? Uma pessoa mais condicionada, ela vai trabalhar ali na zona 3 dela e vai conseguir falar. Uma outra pessoa ali vai trabalhar na zona 2 e vai morrer. Eu acho que a pessoa estiver mais avançada, talvez um equipamento ali de frequência cardíaca que pega um cinto aqui no peitoral, consegue ter mais fidedignidade ali à frequência cardíaca, né? Outro maquinário importante dentro da fisiologia ali dentro do nosso corpo, para que a gente possa evoluir no nosso condicionamento, seria a gente trabalhar o VO2, a gente trabalha bastante aqui, né? Então, falando lá de treinamento de base, a gente faria ali umas 2 vezes por semana e o treinamento de VO2 a gente poderia fazer de 1 a 2 vezes por semana. VO2, galera, é aquele treino que a gente faz e a gente morre mesmo, né? Tipo, dá um tiro, descansa um pouco. Por exemplo, seria um sprint na corrida. Isso. Dá um sprint ali de 100 metros de corrida, descansa 3 minutos, do outro sprint, né? Dentro do cross a gente faz com outros movimentos. Outro treino que a gente faz bastante, né? You Go, I Go, que você dá um gás ali para terminar logo, descansa enquanto só seu parceiro ali faz. Claro que depende também de como o aluno vai levar esse treino, né? Então ele pode ser um treino de VO2 ou não, né? Sim. Se a pessoa conseguir realmente, esse treino de You Go, I Go, galera, ele é ideal para fazer treininho de VO2, tá? O VO2, galera, para vocês entendam, é a capacidade que o nosso corpo tem de pegar esse oxigênio que a gente respira e jogar ali dentro do nosso pulmão absorver esse oxigênio e transportar, né? O nosso coração transportar
até a célula muscular. E daí essa célula vai pegar ali as organelas, aquelas baterias que eu falei para vocês, e essas baterias vão usar esse oxigênio. Não adianta nada eu ter um monte de bateria e eu não conseguir levar energia para essas baterias funcionar. É como se eu não estivesse botando a minha célula na tomada. Então eu preciso fazer com que essa energia chegue lá. E para isso eu preciso trabalhar o VO2. Então não adianta eu trabalhar a base, jogar um monte de bateria para dentro e não ter VO2. Eu não vou melhorar. Posso melhorar um pouco, mas não tanto. As minhas pilhas não vão estar trabalhando na máxima eficiência, tá? Então o VO2 seria basicamente isso daí para que vocês entendam mais ou menos, tá? E outra coisa que eu tava lendo sobre aí é a questão do condicionamento físico, coach. Por exemplo, né? Eles fizeram já estudos fisiológicos de ter atleta de ter mais ou menos o mesmo condicionamento fisiológico, ou seja, ter mais ou menos o VO2 máximo igual, né? Tipo, o meu VO2 máximo, né? Eu vou botar de um atleta de alto nível, né? Não é o nosso. 74, do Fronen era isso. 74, daí o fulano lá também, 74, só que o Fronen sempre ganhava as provas. Então, um fator bem determinante, que foi o cientista que eu trouxe para salvar para vocês, que ele foi o primeiro cara a questionar isso, né? Tim Noakes. Ele fez um estudo em 1997, então bem antigo, que ele questionou isso, né? Que o condicionamento ele também está na nossa percepção de esforço, né? Nosso esforço mental em relação àquilo. Então, assim, quando o teu corpo parece que vai quebrar, quando tu tá fazendo um odd ali e parece tipo assim, cara, eu não aguento mais, mas aí lá no final o cara consegue dar um sprint. Então, assim, se tu realmente não tivesse energia, esse sprint final não seria possível. Então significa, isso é a prova de que tu ainda tem energia e gás para dar ali no treino. Quando geralmente a gente tem essa sensação, é um sistema de defesa do nosso corpo, geralmente tem de 20 a 30% ainda para a gente explorar ali de intensidade, né? Então por isso que a gente consegue dar aquele sprint final. E esses atletas de alto nível, às vezes eles conseguem, alguns atletas mais que outros, conseguem desbloquear essa trava mental e conseguem trabalhar sempre ali sabendo que tem um pouco a mais ali para dar. Você vê que o Fronen ali, ele ganhava as provas dele, cara, que você via que os caras paravam ali e ele ia naquele ritmo dele devagar e sempre, não parava e começava até atrás dos caras e terminava na frente. Então, quando a gente tá fazendo um treino aqui dentro do box, a gente tem que também treinar esse mental, né? Não adianta eu sair correr, eu fazer não sei o que e eu não trabalhar o meu mental. Por isso que também é importante, galera, não desistir de um treino, né? Porque tem treinos que a gente tá mais treinando o mental do que propriamente o condicionamento ali. E claro que também o específico, né, galera? Eu acho que tu tem uma transferência dos esportes, de um esporte para outro, mas nada mais interessante que o específico. Tu pode ser um excelente corredor, mas tu vir fazer o cross, talvez, se eu for correr contra ti, tu vai ganhar de mim, só que se aqui no cross eu vou ganhar de ti. Porque a especificidade do esporte, ela também é extremamente importante. O que eu falo pra galera que o cara pode ser o campeão mundial de natação. Pô, mas ele vai treinar o cross, ele vai sofrer. Ele pode ser o campeão mundial de remo, mas ele vai levantar o peso aqui, ele vai sofrer. Então tudo tem a especificidade, né? Então, beleza, então galera, vamos falar sobre os tipos de treino que vai ajudar a gente a melhorar o nosso condicionamento cardiorrespiratório, né? Mas vamos lá, os exercícios, cara, eu acho que a corrida tá disparada aí, ó, primeiro lugar ali, ó, como melhorar o cardio, né? É um exercício, vamos dizer, simples, qualquer pessoa consegue fazer, né? Basta ter a força de vontade, sair para correr. Você vai começar correndo um pouquinho, vai aumentando gradativamente ali a distância. Determinou uma distância legal ali, ó, um percurso da sua casa até a escola do seu filho, um exemplo. E tentar ir melhorando esse tempo depois, né? A pessoa pode começar a correr, se ela não aguentar, ela pode dar uma caminhadinha, correr de novo. A gente tá falando para pessoas bem iniciantes, né? Diferente de quem já é uma pessoa que já consegue correr ali 5, 10 km. Aí a gente tá falando de outra coisa, né? Uma dica, assim, pra galera iniciante, por exemplo, eu vou correr desse poste naquele poste. Aí eu corro desse poste naquele poste, vou caminhando desse poste até o outro poste. Aí depois corro mais um pouquinho, caminho mais um pouquinho. E é uma dica aí pra ir melhorando, né?
Então, um tipo de exercício bom é fazer um tipo de treino como o EMOM, que a gente faz aqui no box. Por que que esses treinos vão ser bons? Você vai fazer lá, né, aquele X número de repetições de um exercício, vai descansar um pouco. No minuto seguinte você vai fazer outro exercício, descansa lá o que sobrou do minuto. Vamos supor que o treino ele é fazer 2 subidas na corda em 1 minuto, no outro minuto fazer 5 agachamentos, no outro minuto fazer 10 burpee. Isso que o EMOM ele vai te condicionar a descansar e já ir para outro exercício e não fazer um tempo de descanso muito longo, né? Então é um treino legal. Ele vai dizer ali o tempo que tu vai descansar, né? Tu aprende que tu vai ter pouco descanso. Sim. Pouco descanso. Porque eu costumo falar pra galera que, tipo assim, durante o treino, cara, não vai melhorar. Não vai melhorar muito. Então, tu parar pra descansar 15, 20 segundos, ok. Cara, pra melhorar mesmo, pra te falar assim, cara, tô bem, é 3 minutos. Tu vai ficar parado 3 minutos no treino ali? Não vai. Então, cara, não espera ficar bem. Dá uma respirada, concentra, pega a barra, vai pra barra, faz o exercício. A galera que já treina mais tempo, que se conhece melhor, lá sabe quanto de exercício até onde ele consegue ir para quebrar, para descansar, funciona melhor um treino sem esse tipo de descanso. Mas a galera que não se conhece ainda, não sabe ali quantos pulos na caixa vai quebrar e vai descansar. Então esse treino de EMOM vai ser bem legal para a galera ir se conhecendo, saber até quanto dá para ir, quanto que precisa descansar. Eu acho legal. Legal. Então, assim, galera, com isso a gente começa a compreender um pouco que o condicionamento ele é multifatorial. Então, é resistência muscular, é trabalho de VO2, que a gente falou aqui sobre ali os treininhos de Go I Go, ou outras formas de fazer também. E o condicionamento de base a gente vai trabalhar em zona 2, que daí dentro do box é mais difícil de acontecer, né? Aí seria uma corrida em baixa intensidade, um remo, uma bicicleta, um pedal na rua, para trabalhar ali zona 2 e trabalhar o teu mental. Sim. Então, todos esses fatores vão contribuir para o condicionamento dentro do nosso esporte, que é o CrossFit. Isso. Fechou então, galera? Acho que a gente encerra por aqui, né? Eu acho que o nosso tema hoje está legal, é sobre isso. Curte, comenta, denuncia. Curte, comenta, denuncia. Deixa aí a próxima pergunta para semana que vem. Se não tiver, a gente vai lançar algum tema aí. Dá like, joinha para baixo, não. Joinha para baixo. Nem Se não gostou, nada. Não dá nada. Faz nada. Se gostou, dá o joinha ali assim. Valeu, galera. Tamo junto.